A coragem alimentada pela fé. Nós temos em Daniel 3, 16 a 18, que é um exemplo aqui fortíssimo para nós aqui, não é? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso aí é tremendo, né? É. Fortíssimo, verdade, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou falar assim, é forte. É forte. É forte. Não é? Todos nós, em algum momento, passamos por uma encruzilhada no caminho da fé. Quando precisamos assumir uma posição que, por vezes, há risco de grande perda pessoal. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram tal momento. E a eles foi dada uma única escolha: curvar-se ou morrer. Não haveria barganhas, nem concessões, nem meio-termos. Nabucodonosor lhes ordenou que se curvassem ao seu ídolo ou seria reduzido a cinzas. Eles escolheram a fornalha. Então presta bem atenção hoje, não é? O que você está escolhendo aí, né? Ou abrir mão de muitas coisas, ou a fornalha. É lá dentro da fornalha que o Senhor vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Vejamos através do que nos fornece seu discurso vários indícios de como eles puderam resistir a tanta pressão e a tais ameaças mortais, não é? Então nós temos aqui, né, o nosso amigo pastor Rogerinho, que já passou em muitas fornalhas, mas saiu delas. Porque o quarto homem estava lá dentro. Amém, amém, amém. E ele livrou, então ele vai. Pastor Rogerinho vai nos ajudar. É isso, vai nos ajudar na questão da fornalha. Amém, né? glória a Deus. Amém. Mas é muito interessante, Guerra, porque a gente tem normalmente dois processos ou dois caminhos onde nós vemos a ação de Deus para livrar o seu povo. Um deles é quando Deus livra o seu povo ou livra o seu filho ou um indivíduo de uma situação. O outro é quando Deus livra naquela situação. Então ele não livra da situação, mas ele livra na situação. Ótimo. E esse é um dos casos mais específicos que nós temos quando Deus livra na situação. Aliás, no livro de Daniel nós vamos ver essa referência muito clara, Deus livrando na situação, né? E não da. Né? Por exemplo, Jó foi livre da situação quando Deus o tirou de Sodoma e Gomorra, né? Ló. Então Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, então ele foi livre da destruição e não na destruição. Mas aqui nós temos um caso específico de uma situação onde Deus escolheu livrar, né, naquela situação. Então Deus interviu. Deus não mudou o processo, mas ele impediu as consequências do processo na vida daquelas pessoas. Deus também fez isso quando ele liberou as pragas sobre o Egito. Então ele guardou o povo dele lá no Egito, na terra de Gozém, das pragas. Então, na realidade, as pragas aconteceram, mas o povo não teve
o flagelo não foi afetado pelas pragas. Então, essa é uma situação muito interessante. Algumas vezes, nós queremos que Deus nos livre do deserto. E Deus, muitas vezes, Ele não quer nos livrar do deserto. Ele quer nos livrar no deserto. Isto é, o deserto ele é um caminho necessário. Mas Deus ali, no meio do deserto, Ele vai se revelar a nós e vai manifestar a providência dEle em nosso favor. Que é o caso específico aí de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E é muito interessante porque a fornalha, o rei ficou tão irado que o texto diz que ele aumentou o calor da fornalha. Ela foi sobremoda ou de sobremaneira aceso. 7 vezes. Foi tão interessante que as pessoas que jogaram os 3 lá dentro morreram queimados. O fogo e o calor estavam tão forte, até do lado de fora, que morreu quem foi colocá-los. Mas Deus ali enviou o seu livramento. E eles nem cheiro de fumaça tinham quando eles foram tirados de lá. Incrível. Então, é algo assim que realmente Deus fez, não para mostrar o poder deles, e é isso que nós vamos ver nesse contexto. Não, Deus não fez isso para provar o poder deles, de Deus, para os 3, para Sadraque, nem para Mesaque, nem para Abdenego. Não, eles já conheciam o poder de Deus. Eles já sabiam que Deus era poderoso, livrando ou não livrando. Mas Deus usou isso para mostrar o poder dele para Nabucodonosor. E Nabucodonosor realmente precisava ver que quem realmente tinha poder e quem era realmente o Deus dos céus, aquele que pode livrar. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Hã? Glória a Deus, né? Amém. Amém. Nós temos aqui a participação de 79. Diz assim: favor orar por Maria de França Vasconcelos e Edith de França Vasconcelos. Deus abençoe, os recompense. O DDD é 79, ok? Vamos orar aqui, sim, no final do programa. Nós temos aqui ainda uma outra participação, DDD 35, Maria Rita, Caldas, Minas Gerais. Ó, Rogerinho, esse é para você, ó. Paz do Senhor. Vocês e esse programa é uma bênção, obrigado. Por favor, um servo de Deus temente pode ser um empresário de casa lotérica da Caixa Federal? Prestação de serviço, mas, porém, tem alguns jogos que vocês sabem que acontecem na casa lotérica. É a Maria Rita Caldas. Qual é a posição que a gente pode passar? Já tivemos algumas perguntas bem parecidas com isso, né, Rogério? Aí a questão é o seguinte: nós temos duas visões. Uma é, por exemplo, quando ele está trabalhando numa situação fora da lei, né? Que seria o caso de uma banca, né, de jogo do bicho, que é considerado um delito e uma contravenção. Nesse caso da casa lotérica... Falamos do caso de motel, né? Sim. Pessoas que trabalham foi uma das perguntas, foi uma das perguntas, se joga ou não em loteria. Isso. Então já tivemos perguntas desse tipo. Nesse caso específico, ele é realmente um prestador de serviço, não é? E ele não está, como a gente poderia dizer, em uma atividade ilegal. Esse é o primeiro ponto, né? Ele recebe, sim, talvez, uma porcentagem a respeito de cada transação que é feita, independente se é uma conta que é paga, se é um depósito bancário, se é um saque, se é uma transferência, porque ele funciona como sendo um posto da própria Caixa. Né? Então é um posto da própria Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, a gente teria que ir um pouquinho além, porque, por exemplo, é lícito um servo de Deus trabalhar na Caixa Econômica Federal? Porque ela também faz as mesmas coisas.
Se você acessar e tem uma conta na Caixa Econômica Federal, você faz a sua aposta para qualquer jogo patrocinado, organizado pelo governo através da Caixa Econômica Federal, através do site da própria Caixa. Então, se você parar para pensar, isso tem o mesmo peso, espiritualmente falando, tá certo? Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? Ela não diz nada. Né? Então, a Bíblia não diz nada especificamente a respeito disso. Ele é um prestador de serviço, sim, recebe por cada transação, sim, e a Bíblia não diz nada a respeito disso. Então isso tem muito mais a ver com a própria questão da consciência e talvez até mesmo com a própria orientação da sua liderança, tá certo? Então... agora automaticamente vai cair na pergunta, ok, mas eu não vou estar assim, sendo conivente com as pessoas que vão lá fazer jogo e tentar sorte, entre aspas. E aí vai vir a pergunta que eu sei, mas então é lícito jogar então na lotérica, não é lícito? Tu entende? Essa é uma pergunta que a gente já respondeu, sim, mas tem pessoas que estão assistindo que vai vir essa pergunta. E se eu ganhar na loteria? Eu posso dar o dízimo desse dinheiro? É lícito esse dinheiro? Então já faz o negócio completo aí já. Rogério. É uma questão que a Bíblia, como eu acabei de dizer, a Bíblia ela não diz que sim e nem que não, tá certo? O que a Bíblia diz em relação ao dinheiro? É que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, e sim o amor ao dinheiro. Outra questão interessante é que nós não podemos servir a dois senhores. Isso. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Isto é, nós servimos ao Deus que está por trás do dinheiro. Isso. Que, no caso, a palavra de Deus é específica e cita o nome desse espírito, desse Deus que é o dinheiro e que é Mamon. Ok, esse é um outro ponto. Um outro ponto que é interessante é de onde está vindo a sua provisão. A sua provisão, ela vem de Deus ou a sua provisão vem dos recursos financeiros que você tem? E aí, esse é o ponto, para mim, mais crucial na questão. Se eu estou esperando em Deus, confiando em Deus e a minha provisão vem de Deus, está em a minha confiança está em Deus, Deus, ele pode... Claro, ele pode. A única coisa que Deus não pode é negar a si mesmo. O resto, ele pode. Né? Então, como na Bíblia não tem nada dizendo que não, tá certo? Então, eu não vou dizer para você para não fazer porque é pecado. Eu não vou dizer isso, porque a Bíblia não diz que é pecado. Agora, se o dinheiro é a sua fonte de provisão, aí é pecado. Se o dinheiro é o seu Deus, aí é pecado. Tá certo? Se o amor ao dinheiro é maior do que as outras coisas, aí você está cavando a sua própria sepultura. Exatamente. Entendeu? Se a sua expectativa de resolver seus problemas é jogar na loteria, né? Então a loteria, né? Tem pessoas até que pegam ali o bilhete e vai orar para ser contemplado. Não tem nada a ver. Aí é completamente, você está fora, não é? E a tua expectativa está nisso. Então isso não é lícito. Dessa forma não. Então, assim, quem é o dono do ouro e da prata? Então é o Senhor. Então Ele tem poder para poder transformar a sua situação num período que nós estamos vivendo de crise, falta de emprego, não de oportunidades, mas de empregos, de trabalho tem insuficiente. Agora, se você está colocando a sua expectativa nisso, então se eu jogar vai resolver meus problemas. Então aí você está trocando de Deus. Você está adorando o outro Deus e não o Senhor. Ok? Então eu sei que vai chegar perguntas assim, então a gente já está respondendo que é para não ter problema. Não é guerra. Se chegar, já respondeu. Já respondeu. Nós temos aqui, se o nosso Deus quer livrar-nos, Ele livrará. Eles creem na onipotência de Deus para que nada era sobremodo difícil. Não é? Então, uma questão que eu vejo também, a questão dos três, é que eles estavam ali concordando entre si e com o mesmo pensamento
em questão de Deus e da fidelidade de Deus para eles. Ninguém desanimou o outro, porque muitas vezes acontece isso. Você está ali com 3, 4 e muitas vezes um vem e tenta desanimar o outro. Eles aqui não. Eles se animaram mesmo sabendo que isso poderia ser o último dia deles. Mas mesmo assim, eles não abriram mão da fé. Em concordância, os 3 entraram, né, ou foram julgados, né, dentro da fornalha. Então, a gente vê aqui também uma unidade em questão da fé. E isso é muito importante. Jesus falou assim, onde estiver 2 ou mais, lá eu estarei. Por quê? Porque há uma unidade de fé, há uma força, há um poder que vem do céu sobre a vida. Então, eles aqui tiveram esta unidade. E eles falaram mesmo, se o nosso Deus quer livrar-nos, Ele nos livrará. Se Deus quiser te abençoar, Ele abençoará. Se Deus quiser abençoar, abrir a porta de emprego para você, Ele vai abrir. Você entendeu? Se Deus quiser tirar você dessa depressão, Ele vai tirar. Então, esse Deus que livrou esses homens da fornalha, te livrará hoje também dessa fornalha que você está nela aí. É verdade. E é muito interessante, Guerra, porque esse é um dos primeiros aspectos da declaração desses 3 homens, né? Como você disse, não foi um, foram os 3. Qual dos 3 abriu a boca, eu não sei. E se os 3 abriram a boca ao mesmo tempo, não sei. Mas alguém falou em nome dos 3 para o rei. E aí mostra claramente o reconhecimento do poder de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Amém. Acabou. Com certeza. Então, acabou. não há nada impossível para Deus. É isso que eles estavam dizendo para o rei Nabucodonosor. Olha, rei, você pode até nos matar, mas nós não nos curvamos, porque você não pode nos curvar. É isso. É isso. Não tem Né? jeito. Mas Deus pode nos livrar da sua mão, se Ele quiser. Com certeza. Então, se Deus quiser, Ele nos livra. Porque Deus é mais poderoso do que o Senhor, meu rei. Amém. Exatamente. Então, até inclusive isso, certeza. Rogerinho, é bom você falar, porque uma vez uma pessoa veio falar comigo, trazendo para a questão dos jogos, porque eu sei que isso vai surgir. Então surgiu comigo. Aí a pessoa disse assim, pastor, tá bom, ok, o jogo do bicho então não, porque é ilegal. Mas então eu posso jogar na lotérica porque isso é reconhecido. Então, se isso é ilegal, não é ilegal, é legal, né? Mas aí vem a questão, olha, ok, se o governo disser, olha, o aborto é legal, você pode fazer. A minha pergunta é, você vai fazer? Aqui nós temos um exemplo, você vai ter que adorar e se curvar diante do rei, diante da imagem do rei. Você vai se curvar porque foi oficializado pelo governo? Não, aí é outra coisa. Ok? Isso infringe princípios da palavra de Deus. Então, assim, você prefere o quê? Honrar a Deus ou honrar, ou seja, obedecer ao homem e princípios e leis estabelecidos pelo homem? Não. Então, nós vamos o quê? Honrar o Senhor, nos curvar diante do Senhor e não diante de qualquer tipo de imagem, quer seja de escultura, quer seja de pessoas, né? Então, isso é importante. Porque vem aquela... usar o texto para o pretexto, né? Então, não, mas isso aqui está legalizado, então eu posso fazer. Não, mas não é por aí. Não é por aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.